Nos dias 26 e 27 de outubro, o Brasil vai realizar mais uma edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Este é o maior e mais eficiente processo de avaliação de que se tem notícia no mundo todo. O Enem já é utilizado por mais de 500 instituições como critério de seleção para ingresso no ensino superior. Em 2012, foram mais de 5 milhões e 800 mil participantes. Em 2013, uma marca inédita, mais de 7 milhões de inscritos. Este ano, contamos mais uma vez com a sua ajuda, para que o Enem seja um sucesso em todo o Brasil. Neste vídeo temos algumas dicas para você que vai aplicar as provas. Fique atento e bom trabalho! Como você já sabe, as provas iniciam às 13 horas, mas o seu trabalho começa bem antes. O aplicador deve chegar ao local das provas no máximo até às 10 horas da manhã, horário oficial de Brasília. Quem chegar após as 10 horas da manhã não poderá ter acesso ao local e será substituído por outro aplicador. Acerte seu relógio, seja pontual. Use uma roupa confortável e adequada. Quer uma dica? Dê preferência a uma calça jeans, camiseta básica de cor branca para facilitar a sua identificação como aplicador. Você deve trazer os seguintes objetos: uma caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, o seu documento de identidade e relógio. Assim que chegar ao local do exame, cada aplicador deve apresentar o seu documento de identidade ao coordenador e assinar obrigatoriamente este documento, o termo de compromisso de confidencialidade e a frequência. Nesse mesmo momento, o aplicador receberá os materiais de prova, como os cartões resposta e a lista de presença da sala sob a sua responsabilidade. Aparelhos eletrônicos, como o telefone celular, devem ser desligados e guardados obrigatoriamente no envelope porta-objetos que será fornecido a cada aplicador. Lacre o envelope e guarde preferencialmente na sua mesa. Em seguida, o aplicador deve vistoriar a sala onde será realizado o exame. Verifique se o número de carteiras corresponde exatamente ao número de participantes. Veja ainda se as fileiras não estão muito próximas. Em salas maiores, como anfiteatros e auditórios, alterne a ocupação das cadeiras, ou seja, alterne uma fileira com participante e uma fileira sem participante. E não deixe que a mesa do aplicador fique muito próxima às carteiras dos participantes. Em seguida, faça a conferência entre os cartões resposta, a lista de presença e o relatório de participantes homônimos, ou seja, que têm o mesmo nome. Certifique-se de que todos os nomes estejam correspondendo nos materiais. Além disso, colhe o marcador de tempo à vista de todos no quadro da sala. Só mais uma dica importante: verifique a localização dos bebedouros e banheiros que poderão ser usados pelos participantes sempre com acompanhamento de um fiscal. E para finalizar, escreva as seguintes informações no quadro da sala. Dia 26 de outubro de 2013. Horário de início, 13 horas. Horário de término, 17 horas e 30 minutos. O participante só poderá levar o caderno de questões após as 17 horas. Você terá de fazer as mesmas anotações no segundo dia de prova, mas preste atenção aos horários. No segundo dia, a prova termina mais tarde, às 18 horas e 30 minutos. E o participante só poderá levar seu caderno de questões a partir das 18 horas. Está tudo pronto para a chegada dos participantes. Veja passo a passo tudo o que precisa ser feito antes de dar início às provas. Um dos aplicadores deverá fazer o controle da entrada dos participantes na sala. Para isso, usará a lista de presença, conferindo os dados de cada participante com o documento de identificação original com foto. Sem esse documento, o participante fica impedido de fazer o exame. O participante pode se identificar com algum dos seguintes documentos: cédulas de identidade ou RG emitidos pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal.
Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros. Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenham validade como documento de identidade. Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida após 27 de janeiro de 1997. Certificado de reservista ou certificado de dispensa de incorporação. Passaporte. Carteira Nacional de Habilitação com foto, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. E identidade funcional, de acordo com o Decreto nº 5.703, de 15 de fevereiro de 2006. Carteira de estudante não vale como documento de identificação. Fique atento aos casos especiais. O coordenador de aplicação deve preencher a ficha de ocorrência nas situações em que o participante apresentar liminar judicial, a carteira de identidade do participante estiver vencida ou for de difícil identificação, o nome do participante for incluído na aplicação por meio do consórcio aplicador, mas não estiver na relação de participantes daquela escola. Neste caso, os participantes farão provas em sala extra com material que deve ser preenchido pelo chefe de sala. O participante apresentar boletim de ocorrência emitido há no máximo 90 dias. O participante receberá um envelope específico para guardar objetos pessoais. Todos os aparelhos devem ser desligados. Os pertences devem ser guardados no envelope. O participante deve identificá-lo com seu nome e lacrá-lo na frente do aplicador. Informe ao participante que ele deve guardar no envelope os seguintes pertences e objetos: lápis, lapiseira, borracha, livros, manuais, impressos e anotações, artigos de chapelaria, óculos escuros e dispositivos eletrônicos, tais como calculadoras, agendas, celulares, smartphones, tablets, gravadores, pendrives, MP3 players, relógios ou quaisquer outros transmissores ou receptores de dados e mensagens. Depois de guardar seus pertences, o participante deve se dirigir à mesa do chefe de sala, que faz a entrega do cartão resposta, tomando cuidado de conferir o relatório de homônimos. O envelope deve ser mantido embaixo da carteira do participante até o fim da prova. No segundo dia de provas, repita os mesmos procedimentos do primeiro e lembre-se de mostrar ao participante que a folha de redação encontra-se no verso do cartão resposta. Em seguida, entregue a folha de rascunho que ele utilizará durante as provas. E atenção, os rascunhos não podem ser levados pelos participantes, deverão voltar no envelope. Com os participantes já sentados nos seus devidos lugares, o próximo passo será a distribuição do caderno de questões. Veja agora como isso deve ser feito. Fique atento à hora. Por volta das 12 horas e 45 minutos, os aplicadores irão receber na sala os cadernos de questões. Os cadernos serão entregues ao aplicador em um envelope plástico lacrado. Mas atenção, o envelope só poderá ser aberto às 12 horas e 55 minutos e de forma a que todos os participantes vejam. Antes de distribuir os cadernos de questões, lembre-se de avisar aos participantes. Eles deverão aguardar o comando do aplicador para iniciar a prova. Antes disso, poderão apenas ler as instruções na capa do caderno de questões. Você vai ver agora como a distribuição dos cadernos deve ser feita seguindo a numeração das cores das capas das provas. No primeiro dia, as provas devem ser distribuídas de forma alternada de acordo com o seguinte diagrama. No segundo dia, a distribuição obedecerá ao mesmo esquema de alternância entre as fileiras. Após a distribuição dos cadernos, os participantes deverão aguardar o comando do aplicador para iniciar as provas. Reforce o aviso e faça as recomendações finais. Advirta aos participantes que durante as provas eles não poderão fazer qualquer consulta ou comunicação com os outros participantes sob pena de serem eliminados. Usar lápis, lapiseiras ou borrachas. Usar relógios e óculos escuros. Consultar livros, manuais, impressos ou anotações. Usar celulares ou dispositivos eletrônicos de qualquer espécie.
artigos de chapelaria tais como boné, chapéu, viseira, gorro e similares. Faça também, um a um, os seguintes avisos. Os participantes deverão usar apenas caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Os participantes deverão conferir se os seus dados estão corretos no cartão resposta. Caso haja inconsistência nas informações, o aplicador deve registrar em ata, indicando qual é o dado que está incorreto e qual é o dado correto. No segundo dia, é preciso lembrar os participantes de escrever o nome e assinar também a folha de redação no verso do cartão resposta e a folha de rascunho. Os participantes deverão, antes de iniciar a marcação de respostas, assinalar a cor da capa do seu caderno de questões no lugar apropriado presente no cartão resposta. Os participantes devem transcrever no cartão resposta a frase presente na capa do seu caderno de questões, de acordo com as instruções nele contidas. Lembre aos participantes que eles deverão ficar na sala obrigatoriamente por um período mínimo de 2 horas após o início das provas. E reforce o que já está escrito no quadro negro. Só será permitida a saída com o caderno de questões 30 minutos antes do final. Está tudo pronto para iniciar as provas. Então vamos lá! As provas no primeiro e no segundo dia deverão iniciar pontualmente às 13 horas, como sempre considerando o horário oficial de Brasília. Neste momento, soará o primeiro toque da sirene. Onde não houver sirene, o aplicador receberá um aviso e só então deve autorizar o início das provas. Em seguida, o aplicador deverá registrar na ata de sala o horário de abertura dos envelopes dos cadernos de questões. Deverá também preencher todos os campos da lista de presença. E fique atento, há um campo novo na ata de sala destinado apenas às salas de atendimento diferenciado. Se sua sala não for de atendimento diferenciado, esse campo não precisa ser preenchido. O campo Sala Extra é preenchido apenas quando houver participantes liminaristas, ou seja, que estão fazendo provas por força de liminar judicial. Destina-se também a participante com algum problema que o impeça de fazer provas nas salas normais. É o caso, por exemplo, de participantes com catapora. Veja como deve ser feito o preenchimento do material utilizado na sala extra. Se o participante tiver cadastro na escola, ele utiliza o mesmo material já destinado ao participante, que deve retornar aos envelopes da sua sala de origem. Se o participante estiver fora do cadastro, ele utiliza materiais extras preenchidos pelo coordenador de aplicação e esses materiais retornam em envelopes da sala extra. E não se esqueça, a utilização de material extra deve ser registrada tanto pelo coordenador de aplicação no relatório de aplicação, quanto pelo chefe de sala na ata de sala. O material extra não pode ser utilizado por erro de preenchimento do participante. É sempre bom lembrar, o aplicador não deverá atender a nenhum pedido eventual de qualquer participante para que troque a cor do seu caderno de questão. Agora, algumas recomendações sobre o comportamento que deve ser adotado pelo aplicador durante a realização das provas. O aplicador está proibido de ler provas, jornais e revistas, conversar com participantes mesmo no trajeto ao banheiro. O aplicador deve autorizar a ida de apenas um participante ao banheiro a cada vez e sempre acompanhado do fiscal. O aplicador não poderá sair do local da prova durante a aplicação. Caso isso aconteça por qualquer motivo, não será permitido seu retorno. Durante a aplicação, ou assim que o participante entregar o seu caderno de questões, o chefe de sala deve conferir novamente o documento do participante e coletar a assinatura de cada um dos participantes na lista de presença. Verifique ainda se o participante marcou no cartão resposta a opção correspondente à cor da capa do seu caderno de questões, se escreveu o nome corretamente e assinou no campo apropriado, se transcreveu a frase de identificação solicitada.
O aplicador deverá ainda coletar a assinatura dos participantes na lista de presença e preencher os campos presente, ausente e sala extra, além de indicar a palavra ausente no local da assinatura dos faltosos. Toda sala terá um marcador de tempo como esse para que os participantes estejam bem informados do tempo que ainda resta até o encerramento das provas. Os aplicadores deverão retirar as etiquetas na seguinte ordem: o mesmo procedimento de controle de horário deverá ser feito no segundo dia de prova. Quando estiverem faltando exatamente 30 minutos para o final da prova, o aplicador deverá anunciar em voz alta a frase: faltam 30 minutos para o final das provas. Não haverá tempo adicional para o preenchimento do cartão resposta e da folha de redação. Se num dado momento da prova restarem apenas 3 participantes em sala, atenção! Os 3 só poderão ser liberados juntos após a assinatura da ata de sala. Um segundo toque de sirene vai marcar o horário do fim das provas, às 17 horas e 30 minutos no primeiro dia e às 18 horas e 30 minutos no segundo dia. Nesse momento, o aplicador deve solicitar que todos os participantes parem de fazer qualquer anotação ou marcação e que entreguem os seus respectivos cartões resposta. No segundo dia, devem ser entregues também a folha de redação e a folha de rascunho. Você deve avisar claramente: o participante que não obedecer ao comando de encerramento será eliminado do exame. Esse fato, caso ocorra, deve ser descrito claramente em ata. Caso algum participante atrase na entrega do material solicitado ou se recuse a fazê-lo, não discuta com ele. Adote uma postura educada e tranquila. Em seguida, registre o fato em ata, informando claramente qual foi o tempo de atraso. As provas terminaram e estamos quase no final do nosso trabalho. Veja agora quais são os últimos procedimentos e tarefas do aplicador. Preencha e assine a ata de sala que se encontra no verso da lista de presença. A ata deve descrever todas as ocorrências relevantes, identificando claramente os participantes envolvidos. O campo referente ao atendimento diferenciado deve ser preenchido apenas na sala de atendimento diferenciado. A lista de presença e a ata de sala não poderão ser descartadas em hipótese alguma. Caso haja alguma retificação a ser feita, utilize o campo Observações da ata de sala. Não deixe campos em branco. Se não houver informações, escreva no campo a frase "Nada a declarar". Assine o seu nome no local apropriado, informe o seu CPF e telefone de contato com o código DDD. Essas informações são obrigatórias. Confira o número de participantes presentes na lista de presença em comparação com o número de cartões resposta. Confira também o número de participantes ausentes. No caso desses participantes que não compareceram ao exame, marque o campo ausente na lista de presença. Escreva a palavra ausente no local que estava destinado à assinatura do participante. No cartão resposta, preencha o campo de "para uso exclusivo do chefe de sala", referente a cada participante. Ao fim de tudo, basta fazer a devolução de todos os materiais do exame à coordenação. Você terá de devolver o envelope de material contendo os cartões resposta dos participantes presentes e ausentes, a lista de presença e a ata de sala. No segundo dia, serão devolvidas também as folhas de redação e as folhas de rascunho. Caso haja, devolva a ficha de ocorrências, além dos cartões resposta e folhas de redação substituídos. Você terá de devolver também o envelope plástico de provas. O envelope de provas deverá conter os cadernos de questões dos participantes ausentes e dos participantes que saíram antes do horário permitido para levar os cadernos, às 17 horas no primeiro dia e 18 horas no segundo dia. Ao final do trabalho, verifique se nada ficou esquecido na sala. Objetos e documentos esquecidos pelos participantes devem ser entregues à coordenação. É tudo. Caso tenha ainda alguma dúvida, veja mais uma vez o nosso vídeo. Aqui estão as informações mais importantes para que você faça um ótimo trabalho. Juntos, vamos realizar um Enem cada vez mais eficiente, democrático e participativo.
Uma conquista sua e de todos os brasileiros. Muito obrigado.